A Múmia do Grito, o mistério arqueológico de Luxor. Em 1935, em uma região desértica ao redor da antiga cidade de Luxor, no Egito, uma equipe de arqueólogos realizava mais uma escavação rotineira em meio às inúmeras tumbas que salpicam o Vale dos Reis e arredores. Não sabiam ainda que estavam prestes a descobrir algo completamente fora do comum, algo que desafiaria as convenções do conhecimento arqueológico tradicional e deixaria uma marca profunda na história da egiptologia. Ao escavarem uma tumba de aparência modesta, os pesquisadores se depararam com o que parecia ser apenas mais um sarcófago de um indivíduo de classe média ou um membro da elite menor da antiga sociedade egípcia. Entretanto, ao abrirem o esquife de pedra e removerem cuidadosamente as camadas de linho que envolviam o corpo, ficaram boquiabertos com o que viram. Diante deles, repousava uma múmia com a boca escancarada em um aparente grito de horror, dor ou desespero. A imagem era impactante. Não era algo comum, mesmo entre os milhares de corpos mumificados já encontrados. As múmias egípcias são geralmente encontradas com feições pacíficas, mãos cruzadas sobre o peito, semblante tranquilo, quase como se estivessem apenas dormindo. Mas aquela não. Aquela figura parecia congelada em um momento de sofrimento absoluto, como se tivesse enfrentado um destino terrível nos instantes finais de sua vida. A boca, escancarada em um ângulo quase antinatural, evocava imediatamente a imagem de um grito. Mas por quê? O que teria acontecido com esse indivíduo? Teria sido enterrado vivo? Teria morrido em agonia, envenenado ou asfixiado? Ou seria o resultado de um ritual antigo esquecido, um castigo eterno refletido em sua expressão congelada? À medida que os estudos sobre a múmia avançaram, os mistérios só aumentaram. Os arqueólogos descobriram que o corpo não havia sido embalsamado da maneira tradicional. Faltavam alguns dos processos típicos da mumificação, como a retirada dos órgãos internos, a aplicação cuidadosa de óleos e resinas, e a organização ritualística do corpo. Tudo isso indicava que o processo fora apressado, desleixado, ou mesmo propositalmente negligenciado, o que levantava a hipótese de que aquela pessoa pudesse ter sido amaldiçoada ou punida de alguma forma. Diversos egiptólogos passaram a se referir a ela como a Múmia do Grito, uma figura quase mitológica dentro da arqueologia egípcia. Embora muitos acreditem que a posição da mandíbula possa ter sido apenas uma coincidência post-mortem, um fenômeno natural causado pelo relaxamento dos músculos e pela decomposição antes da finalização da mumificação, outros especialistas apontam que a rigidez e a abertura extrema da boca não eram comuns em outras múmias tratadas com descuido. A tumba em que o corpo foi encontrado também parecia ter sido selada às pressas. Não havia inscrições sagradas, artefatos cerimoniais ou objetos pessoais, práticas comuns em enterros egípcios, mesmo entre os menos abastados. A ausência de um nome, uma identificação, um epitáfio, tornava tudo ainda mais sombrio. Era como se aquele indivíduo tivesse sido propositalmente apagado da história. Com o passar dos anos, surgiram diversas teorias sobre a identidade da múmia. Algumas mais racionais, outras mergulhadas em lendas e superstições. Uma das hipóteses mais debatidas sugeria que o corpo pertenceria a um traidor da corte faraônica, alguém que, ao trair seu povo ou seus deuses, foi condenado a um sepultamento indigno e amaldiçoado, uma punição eterna refletida em sua expressão torturada. Outra teoria mais macabra é a de que a pessoa teria sido enterrada viva, talvez como parte de um castigo ritual ou um erro catastrófico. Segundo relatos históricos e textos antigos, havia casos raríssimos em que servos ou até membros da realeza poderiam ser selados vivos junto com seus senhores falecidos, para acompanhá-los no além. Nesse cenário, a expressão de terror na múmia seria genuína, um grito congelado de desespero final, ecoando por milênios. Mais recentemente, análises forenses modernas foram aplicadas ao corpo. Exames de tomografia computadorizada e reconstruções digitais revelaram fraturas e tensões musculares incomuns na região do maxilar e do pescoço. Isso reacendeu o debate sobre se o corpo passou por sofrimento físico antes da morte ou se a posição foi resultado de manipulação pós-morte, talvez para simular ou punir simbolicamente o defunto. Do ponto de vista cultural, essa múmia ganhou notoriedade não apenas como um mistério arqueológico, mas como um símbolo do lado mais sombrio da civilização egípcia antiga.
Uma sociedade que construiu pirâmides, desenvolveu uma escrita complexa e cultivou uma espiritualidade profunda, mas que também aplicava castigos severos, rituais ocultos e punições sagradas quando julgava necessário. Com o passar das décadas, a imagem da múmia do grito começou a aparecer em documentários, livros de mistério, revistas científicas e até em obras de ficção. Muitos escritores e cineastas usaram sua imagem para criar personagens amaldiçoados, assombrações do deserto ou entidades milenares em busca de vingança. Hoje, a múmia está preservada em um museu egípcio, protegida por vidro, e ainda causa impacto em todos que a observam. Sua expressão, marcada pelo grito silencioso, parece desafiar o tempo, a lógica e até mesmo a ciência. É como se ela tivesse algo a dizer, algo que ninguém jamais conseguiu decifrar, um segredo perdido entre as areias do deserto e os véus da história. Será que algum dia saberemos a verdade? Ou essa múmia permanecerá como um dos muitos enigmas do Egito Antigo, lembrando-nos de que, por mais que avancemos na tecnologia e no conhecimento, sempre haverá sombras no passado que a ciência ainda não pode iluminar? Enquanto isso, a boca escancarada daquela figura embalsamada permanece, talvez não apenas como um grito de dor, mas como um eco eterno do mistério e da fragilidade humana diante do desconhecido.